Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Galera, começando mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre a Libertadores da América, que né, essa semana tem mais um confronto, o terceiro, né, confronto, a terceira rodada de todos os times aí da competição. Dentre eles, dentre vários, né, que temos aí, a gente hoje vai discutir sobre o Flamengo. Mas mais especificamente, não o jogo em si, né? Ou como é que estão os times, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar, né, na altitude amanhã, quarta-feira. E o que eu, na verdade, quero debater aqui? Sobre o que o Tite decidiu, né, para levar para o jogo. O Flamengo basicamente vai jogar com o time reserva, né? 7 jogadores não foram nem relacionados para a partida contra o Bolívar. Então, quais são, né? A gente teve o volante, né, o Alan, que ele tem questões físicas, fisiológicas que fazem com que ele não performe bem na altitude, não vai viajar. O Léo Pereira, que tá meio doente e tal, não vai viajar também. Quem mais não está relacionado para o jogo? Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro. Né? Eles também não estão relacionados para jogar. O time titular é um time completamente modificado, né? Então, dito isso, é um time completamente modificado. E muita gente está debatendo, né? Se isso é bom, se isso é o correto, se deve ser feito isso, porque, enfim, é um jogo de Libertadores, é um jogo difícil e um jogo muito importante. Né? Normalmente um jogo contra o Bolívar não é um jogo assim, uau, meu Deus do céu, né? Muito importante para ninguém. Só que dado o grupo, né, o Flamengo empatou o primeiro jogo contra o Milionários, venceu do Palestino, só que o Bolívar ganhou os 2 jogos. Então, hoje, ele é o primeiro do grupo com uma vantagem de 2 pontos. Se o Flamengo perde para o Bolívar amanhã, mesmo que seja num cenário muito bizarro, de altitude, quase 4 mil metros de altura, né, acima do nível do mar, é que é normal perder, a verdade é essa, fica numa situação muito desconfortável, porque o Bolívar vai abrir 5 pontos. E abrindo 5 pontos, o confronto direto não vai resolver mais o problema no Maracanã. O Bolívar teria que perder um dos outros 2 jogos, o Flamengo ia ter que ser perfeito e ganhar os últimos 3. Um empate amanhã já basicamente resolve o problema pro Flamengo, porque ele depende apenas de si, o que tá super nos conformes. Se o Flamengo vence do Bolívar amanhã, aí é um negócio fantástico. Aí passa o Bolívar na tabela e aí fica ainda mais tranquilo, né, para o resto da Libertadores nessa questão. Então o jogo é importante. O jogo é muito importante, ele não é decisivo, mas ele é muito importante. E o Flamengo deve levar o time principal? Ele deve levar o time mesclado? Enfim, minha opinião. Tá? A minha opinião é de que está correta a ideia da comissão técnica. Isso não é uma ideia só do Tite, é uma ideia de toda a comissão técnica, dos fisioterapeutas, de quem acompanha cientificamente se os jogadores estão bem ou não, se eles estão perto de lesão ou não. Né? Eu acho que é uma decisão correta. Né? Porque o time que vai a campo provavelmente é o seguinte, de acordo com apurações, né? Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha. Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Além do Bruno Henrique, do Rossi e do De La Cruz, que são titulares absolutos, né, hoje pelo menos, o resto do time é um time reserva. E tem muitos garotos. Então você tem Igor Jesus, Vitor Hugo, Lohan, Wesley, que são garotos. Né? O Wesley tem mais rodagem, mas são todos muito jovens. Num jogo de pressão de Libertadores, contra um time que não é tão qualificado, mas não é de bobeira, e numa situação muito adversa que é a altitude. É um risco. Né? Esse time é um risco. O Flamengo pode sim perder. Pode tomar 2-3-0 e não ter a menor chance contra o Bolívar lá em La Paz. Mas eu também acredito que esse time pode entregar algo muito próximo do que o titular poderia nessa situação. Eu fico pensando, né? Cara, qual a diferença real na altitude do Ayrton Lucas pro Vinha? O Ayrton Lucas não ia conseguir acelerar da mesma forma que ele acelera. Ele ia cansar. Então, fica meio que elas por elas. O Varela pelo Wesley, é meio que elas por elas. Os zagueiros também são. O Léo Ortiz é um excelente zagueiro, então não vejo nenhum problema. E o Davi Luiz, que eu já vi muita gente reclamando. Ele é lento, ele vai tomar bola nas costas e tal. Eu acho que a estratégia aqui é que o Davi Luiz, na verdade, seja um homem para bola aérea.
Então, provavelmente, o Flamengo vai ser pressionado. E o Bolívar vai ficar levantando muita bola na área. E o Davi Luiz é perfeito para isso. Ele é excelente em posicionamento para corte. Então ele não vai ficar correndo, ele não vai ficar perseguindo ou ficar jogando no meio do campo. Ele vai ficar, cara, na área, próxima à área, para ficar cortando bola de cabeça. E eu acho excelente essa possibilidade dele. Né? Excelente. Igor Jesus faria algo próximo do Pulgar? Muito provavelmente. O Pulgar é um cara que não ia conseguir dar todo esse vigor físico na altitude. Com certeza não. Né? Tá cansado, enfim, não ia funcionar. O Gerson e o De La Cruz. O Gerson é um cara que poderia ser titular, tá voltando de lesão. O De La Cruz é o De La Cruz, não tem discussão. E aí você tem um ataque, né? Que muito provavelmente o Vitor Hugo, na minha opinião, vai jogar centralizado. E aí o Bruno Henrique na esquerda e o Lohan na direita. Né? Bom, o Bruno Henrique, perfeito. O Cebolinha não pode jogar até por lesão. O Bruno Henrique, tranquilo. O Lohan na direita vai fazer um papel similar ao Luiz Araújo na altitude. Ambos iriam só correr e marcar. Então, acho que é justo. E o Vitor Hugo faz um papel de centroavante que é um pouco mais ágil do que um centroavante tradicional. O Flamengo tem Carlinhos no banco, tem o Pedro que não vai viajar, que são centroavantes mais durões, né? Eles são centroavantes mais pesados, mais da bola aérea, da finalização. E para esse jogo, eu acredito que isso seja péssimo. O Vitor Hugo é bem melhor para fazer a função. Por quê? Querendo ou não, o Flamengo, mesmo o Flamengo, grande elenco e tal, é um cenário muito, muito adverso. De 3.600 metros de altitude, que eu, se eu não me engano, que é em La Paz. O Flamengo vai jogar recuado. A bola vai ser do Bolívar. O Bolívar vai trabalhar a bola, vai chutar várias vezes pro gol, vai ganhar vários escanteios, vai cruzar muito bola na área. Pode ter certeza disso, já previamente. E o Flamengo vai jogar acuado. Ele vai jogar buscando um contra-ataque. Talvez um erro, porque nem todo jogador do Bolívar tem qualidade. Então, às vezes a linha de volante, de zagueiro, pode errar um passe e armar um contra-ataque pro Flamengo. Ou então, um desarme, algo do tipo, uma bola cortada de cabeça, arme um contra-ataque. Se você tem 3 opções de contra-ataque rápido, além do De La Cruz, que é um jogador muito rápido também, o que você possibilita? Que você tenha muitas opções de contra-ataque. Né? Então você pode jogar, acelerar a bola na esquerda para o Bruno Henrique sair correndo. E resolver sozinho, é uma parada meio individual. Você joga a bola na direita pro Lohan sair correndo. Você joga a bola no meio pro Vitor Hugo sair correndo. Ele não vai fazer pivô. A ideia não é que ele faça pivô, é que ele ganhe na corrida. Que ele ganhe no drible, ou que ele ganhe no passe. Você vai ter 2, 3 jogadores correndo contra a defesa do Bolívar, 3 jogadores de qualidade, porque o Vitor Hugo e o Lohan são muito bons jogadores. Você vai ter uma situação, provavelmente, de mano a mano, que vai acontecer algumas vezes no jogo. Não sei se vão ser muitas, mas algumas serão. Vai ter um mano a mano. Nesse mano a mano, uma tabela, um facão, uma jogada com um pouco mais de qualidade, que é o que eles têm, deixa alguém na cara do gol. Deixa um deles na cara do gol. E, obviamente, esse é um jogo que o Flamengo não vai ter muitas oportunidades, na minha visão. Vai ter poucas. Então vai depender de muita, muita pontaria. O Vitor Hugo talvez tenha 1, 2 chances. O Lohan tem 1, 2 chances. O Bruno Henrique, idem. E eles vão ter que ser fatais. Pô, se ficar isolando a bola, errar domínio, o que pode acontecer por causa da altitude? A bola voa mais. A bola tem maior dificuldade porque ela pinga diferente no chão. Pode ser que eles não consigam dominar a bola, acelerem a bola vai lá para a linha de fundo. Chutem a bola vai parar na lua. Isso é possível. Mas se eles conseguirem ter precisão, o Flamengo pode vencer com essa estratégia. Pode ser que o jogo nem seja tão complicado. O Flamengo se defende bem. Normalmente o Flamengo se defende bem. Arma um contra-ataque. Se um contra-ataque dá certo no primeiro tempo, já põe o Bolívar numa situação complicada. Porque ele vai ter que pressionar e vai ficar meio nervoso. Nisso ele pode se expor ainda mais. E dar mais oportunidade para o Flamengo contra-atacar e matar um jogo. Então, eu vejo um jogo aberto, um jogo muito aberto, que tudo pode acontecer. O Flamengo pode ser massacrado, pode ganhar com tranquilidade, pode ser um 0-0, e o 0-0 é uma vitória para o Flamengo nessa situação. E o time reserva faria, para mim, exatamente o que o time titular faria. Né? Você tem mais qualidade, que o time titular talvez ele é rápido também, mas ele tem muito mais qualidade, muito mais refino, muito mais detalhe. Né? Num jogo desse, não existe esse detalhe. A gente já viu que contra, por exemplo, o Milionários, que é uma altitude mais tranquila, 2.000 e pouquinho, né? Se eu não me engano, na Colômbia, o time já não teve essa qualidade. Errava domínio, errava passe, errava coisas básicas, porque a bola corre mais. E isso muda muito para o jogador do altíssimo nível que trabalha no detalhe. Então, esse jogo, pô, com certeza não vai ter. Vai ser bola picotada, bola que sobrou e bateu. As coisas vão ser meio na sorte pro Flamengo que não tá acostumado. Então, cara, esse time aí é muito capaz. Se parar pra ver legal,
esse time reserva é melhor do que muito time da Série A, tá? A maior parte desses jogadores teria vaga em time titular da Série A, times bons, times grandes. Então não é que não tem qualidade aqui, tem bastante qualidade. O problema é que eles não jogam juntos, não tem aquela sincronia que talvez se esperasse mais, né, de um elenco muito qualificado, etc., como é o do Flamengo. Mas, cara, dadas as circunstâncias, eu acredito que é uma ideia acertada. O time se desgastou muito contra o Palmeiras, jogando no gramado sintético, né, no fim de semana. Conseguiu um empate, que é um bom resultado contra o Palmeiras e São Paulo. No fim de semana, o Flamengo vai pegar o Botafogo, que é um time mais ou menos, tem um ataque muito forte, uma defesa muito fraca, mas que vem de bons resultados, está embalado, é um clássico, vai ser um jogo difícil no Rio, pelo menos é no Maracanã, mas vai ser um jogo muito difícil no Rio, vai precisar do time titular, vai precisar do refino. Esse jogo no meio da semana, mesmo tendo importância, o refino é menos importante. E eu realmente acho que a ideia é acertada levar esse time reserva e sei lá, cara, se um cara tiver muito mal, porque essas coisas acontecem também, né, na altitude, coloca um dos titulares que estiver no banco, sei lá, torce pra dar certo. E é isso. Trazer um empate da Bolívia é como trazer uma vitória nessa circunstância específica. Então, dito isso, eu acho que é um acerto essas mudanças e o que o Tite propôs, a comissão do Tite propôs para o Flamengo para esse jogo. Agradeço muito a visualização de todos, né? Acompanhe o nosso canal, amanhã tem mais vídeos, temos coisas novas vindo aí. Então, tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.